Muito bem, então vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 10. Daniel 7, 10. Diz assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Amém? Querido Jesus, que essa palavra seja para a tua glória. Pode se assentar, meu irmão. Graças a Deus. Semana passada, irmãos, terça-feira passada, eu falei aqui um pouco sobre o livro de Atos. Lembram? Amém? Que é um livro que ainda está sendo escrito, né? Está sendo escrito no céu e conta a nossa história, a história da igreja em todo o planeta, em todos os anos, né? Depois que o livro de Atos, então, foi encerrado ali com aquele final, mas sem uma conclusão. E escrito pelo apóstolo, pelo discípulo Lucas. Mas hoje eu quero continuar falando mais um pouquinho para vocês a respeito de livros que existem no céu. Eu já preguei aqui faz um tempo sobre isso, mas eu gostaria de repetir porque é importante para nós sabermos como que vai ser, né, as coisas depois que o Senhor Jesus voltar. Então vamos entender hoje mais um pouquinho sobre livros que são escritos no céu. Então aqui no livro de Daniel, nós lemos, vou repetir o versículo: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares estavam diante dele. O serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então veja só, nós temos vários outros versículos que nos falam a respeito de que no céu existe livros, ou seja, registros, né? Nós sabemos que quando nasce um bebezinho, o pai, né, a família, tem que ir registrar essa criança no cartório. Colocar o nome, e a partir dali, então, este bebê começa a ser contado, né, no meio da sociedade, ter um nome e está, então, registrado. A mesma coisa acontece com o documento de identidade ou CPF, né? Então, quando a criança faz, já está registrada, ou seja, tem já uma história para contar. E no céu existe livros de registros, assim como nos cartórios existe livro de registro, no céu existe livros que estão registrando tudo o que acontece aqui na terra. E esses livros, então, eles vão ser abertos em um determinado dia para ser
lido, conferido, e da leitura que se fizer nesses livros, então, vai ser o resultado ou da recompensa do salvo, ou do castigo do não salvo. Então, nós vamos ver aqui alguns dos livros que a Bíblia nos informa que existe no céu. Então, olha só, o primeiro que eu quero falar para você é a respeito do livro das lágrimas. Quem sabe você diga assim, mas por que o Senhor anota tudo, né? Por que tem registros nos céus? Porque no dia do julgamento, então, vão ser abertos esses livros. Agora, antes de eu começar a falar do livro, eu tenho só que lembrá-los que os salvos, eles vão participar de o julgamento, sim, só que é o julgamento do tribunal de Cristo. Então, não é o julgamento final lá, que é o julgamento depois do milênio, onde vão ser julgados os não salvos. Não, nós salvos vamos participar do tribunal de Cristo, que é logo em seguida do arrebatamento, aonde daí o livro das obras vai ser aberto, eu já vou estar falando sobre ele, e nós vamos receber, então, recompensas pelas nossas obras feitas aqui na terra. Não somos salvos por obras, mas temos que realizar boas obras porque somos salvos, né? Então, para você entender bem, tem alguns livros aqui que vão ser abertos no dia do julgamento final, depois que toda aquela parte de arrebatamento, grande tribulação, milênio, segunda vinda, milênio, depois que tudo isso acontecer, aí então vão ser abertos no dia do juízo final. Mas, enquanto isso, estão sendo escritos. E o primeiro, então, que eu quero falar para você é esse que eu já citei aqui, o livro das lágrimas. O livro das lágrimas fala no Salmo 56, 8. Salmo 56, 8. Então, aqui em Daniel, nós lemos que o Senhor vai se assentar no tribunal e abrir os livros. E aí, esses livros, então, vão ser abertos para que o Senhor possa ou recompensar ou castigar, né? Porque todo ser humano, irmãos, olha só, todas as pessoas serão julgadas. Todas vão receber de Deus o que merecem. Então, diante do Senhor, ninguém pode gritar e dizer: esse julgamento não é justo, eu sou inocente. Não. Diante de Deus, ninguém vai poder contrariar o julgamento que vai ser feito. E também Deus, então, com a abertura desses livros, vai estar realmente mostrando, né, o que essas pessoas fizeram. Então, o livro das lágrimas, que está escrito no Salmo 56, 8, diz assim: Tu contastes as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Então, existe esse livro no céu. Para que é esse livro? Todas as nossas lágrimas, todo o nosso sofrimento, que nós derramamos lágrimas, estão registrados nesse livro. E Deus fará justiça. Então, eu não estou aqui dizendo que todas as lágrimas vão ser recompensadas. São aquelas lágrimas de um justo que chora
de um justo que busca a recompensa de Deus, de um justo que procura servir a Deus, né? E derrama as suas lágrimas intercedendo por outras pessoas, orando para que almas sejam salvas. Então essas lágrimas Deus tem registrado. Então, de repente, uma humilhação que você sofreu pelo nome de Jesus e que você derramou lágrimas, essas lágrimas foram recolhidas. Olha só, tu contaste as minhas aflições, quer dizer, Deus vê tudo que nós passamos. Põe as minhas lágrimas no teu odre, ou seja, numa vasilha, vamos dizer assim. Não estão elas no teu livro? Então, cada lágrima, cada gota de lágrima que você derramou, se foi justamente na presença de Deus, se não foi por bobagem, se não foi por raiva, porque tem gente que chora de raiva, né? Essas lágrimas não vão ser recompensadas. Mas é claro que se você chorou, porque você sofreu pelo nome de Jesus, porque você está sendo humilhado pelo nome de Jesus, qualquer tipo de sofrimento que você esteja passando por causa do nome de Jesus, essas lágrimas estão recolhidas, guardadas. A nossa lágrima escorre aqui, mas o Senhor pega elas e junta cada lágrima. Quantas lágrimas, quem sabe, você já derramou pela salvação de alguém? Estão guardadas essas lágrimas. E o Senhor fará justiça. Então, esse livro das lágrimas, está tudo escrito lá. Fulano de tal chorou por causa disso, disso, daquilo. Derramou tantas gotas de lágrima. Não pense que Deus deixa passar as informações. Ele anota tudo. Então, existe esse livro no céu. Amém? Então, não se decepcione quando você chora. Chore na presença de Deus. Mas é claro que com um motivo justo. Não vai sair chorando por aí por qualquer coisa, porque daí não pode até chorar, mas as lágrimas daí não vão ser contadas nesse livro, né? São lágrimas que são derramadas por motivo justo. O livro da consciência. Eu teria muito mais explicações sobre cada um, mas eu não vou falar muito, senão nós passamos das 9. Então, vou tentar falar o necessário de cada um. O livro da consciência. Romanos 2, 15 e 16. Pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Olha só, esse livro da consciência mostra a justiça do julgamento de Deus, através da consciência humana. É aquilo que eu falei agora há pouco. A pessoa que estiver sendo julgada, né, naquele momento por Deus, porque imagine assim, um grande julgamento, um grande lugar, um trono branco. Aqui agora eu estou falando do julgamento final, onde as pessoas não salvas vão ser julgadas. É claro que nós também vamos passar pelo julgamento do tribunal de Cristo, mas nós não corremos mais daí o risco de ser condenados. Esses que vão para o juízo final, eles não são salvos, não tem mais chance de salvação. Então, quando Deus mostrar para eles o que eles fizeram durante a vida, ninguém vai poder contestar. Porque a consciência da pessoa vai saber que aquilo é verdade. Então, a pessoa não vai ter
condições de dizer não, isso não é assim, eu não fiz isso. Não, está tudo escrito. E a consciência, a própria consciência da pessoa vai saber que aquilo é verdade. Então não tem, mesmo não sendo salvo, essas pessoas não vão reclamar, porque sabe que aquele juízo que está sendo exercido ali naquele momento é verdadeiro. Certo? Então, o livro da consciência, né? Porque a pessoa vai saber tudo o que ela fez, porque a pessoa não perde a consciência nem no céu e nem no inferno. Então, a consciência nunca é retirada por Deus. Deus não retira a consciência de ninguém. Aqueles que estão no inferno vão saber de tudo o que fizeram, vão ter consciência, e os salvos também. Nós também vamos ter consciência das coisas que nós fizemos e não vamos esquecer de quem nós fomos aqui na vida. Nós vamos lembrar, mas é diferente, é claro, a consciência daí de um salvo com a consciência de um não salvo. Porque a consciência de um salvo vai estar justificada pelo sangue de Jesus, perdoada, limpa. Mas a consciência de um não salvo vai estar sofrendo eternamente, porque vai lembrar então, já vou falar mais um pouquinho aqui disso no livro da memória, porque não vão esquecer, nunca vão estar no inferno e nunca vão esquecer das coisas que fizeram. Já vou explicar melhor isso aqui. Então, o livro da consciência mostra a justiça do julgamento de Deus, tá? Porque tudo está escrito. Outro livro, Lucas 12, 47 e 48. O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites, será castigado. Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá. E a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Então veja só, tem outro versículo aqui que eu ainda vou ler desse aqui, o livro das obras. Tudo que nós fizermos, ali está escrito, aquele que sabe que está fazendo uma coisa errada e mesmo assim faz, vai ser mais cobrado do que aquele que fez a mesma coisa errada, mas não sabia que era errado. Ficou entendido isso, irmãos? Então, o livro das obras mostra o que cada pessoa fez. E a pena, então, vamos dizer assim, a consequência, porque em outras mensagens eu já expliquei para os irmãos, que no inferno tem graus de castigo. Então, todos que estiverem no inferno vão estar sofrendo. Mas, como é que eu vou dizer para vocês? Eu sempre uso esse exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender. Hitler vai ter um castigo maior do que um ladrão de galinha. Né? Então, no inferno existe graus de castigo. Mas todos vão estar num sofrimento tão terrível, só que vai ter uns que vão ser castigados a mais. Mais ainda por causa do quê? Das obras que fizeram aqui nessa vida. Então, olha só, as obras, aquilo que a pessoa vai receber na eternidade depende do que ela fez aqui nessa vida. E o salvo a mesma coisa, vai ser aberto o livro das obras para nós, mas no tribunal de Cristo, não no juízo final. O juízo final é para os não salvos. E para nós, os salvos,
nós vamos ter as informações das nossas obras ali depois, logo depois do arrebatamento da igreja. Por quê? Porque daí é o tribunal de Cristo. Jesus vai estar mostrando para cada um o que cada um fez e o que essa pessoa merece receber. Agora, aquela passagem, aquele texto que o apóstolo Paulo diz que cada um vai ser julgado, né, no tribunal de Cristo e vai passar pelo fogo. Se as suas obras forem queimadas, não vai ter recompensa alguma, não vai ter galardão. Se as obras passarem pelo fogo e não se queimarem, vai ter recompensa, vai ter prêmio, vai ter galardão. Essas obras, então, ele comparou a madeira, palha e feno, que queima. Então, passou pelo fogo, queimou, não tem recompensa. Está salvo, mas não vai ter prêmio. Então, esse é o julgamento dos salvos. E quem teve obras aqui nessa vida que vão ser comparadas a ouro, prata e pedras preciosas, não vão se queimar com o fogo. Que fogo é esse? O fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, o fogo purificador ou o fogo consumidor. Então, essas obras que não se queimarem, a pessoa vai ter recompensa, vai receber um prêmio, vai receber um galardão. Como que nós podemos entender isso? Só um exemplo, tem várias outras coisas, mas vou falar só um. Aquela pessoa que tudo que fez nessa vida era salvo, mas não fazia nada para a glória de Deus, fazia só para se aparecer, para os outros ver que eles estavam fazendo, as obras vão ser comparadas a palha, madeira e feno, vão se queimar. Então daí não vai ter recompensa. E os que fizerem para a glória de Deus, as obras não vão se queimar. Então vai ter recompensa. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, mas é o mesmo livro das obras. Então vai se abrir o livro das obras e lá vai estar escrito tudo o que cada um de nós fez. Tudo o que cada um de nós fez e ainda faremos, né, até o Senhor Jesus voltar, vai ser relatado, vai ser registrado. Então, por isso o livro dos registros vai ser registrado. Como que está sendo as nossas obras, irmãos? Será que nós estamos fazendo obras boas? Ou será que nós estamos fazendo obras que não vão ter recompensa no dia do tribunal de Cristo? Como será que vai ser o nosso julgamento, né? A gente tem que pensar nisso, porque não adianta dizer assim, mas se eu já tiver salvo, tá bom. Tá, tudo bem, eu até entendo, estamos salvos, tá bom, porque lá daí não perde a salvação. Mas daí, a vergonha de não receber o prêmio. Então tudo que nós fizer, vamos fazer para nós agradar a Deus. Porque daí, além de agradar a Deus, Jesus vai nos dar algum presente, dizendo, foste bom, filho, filha. Então está aqui, teu prêmio. Né? Amém? Então esse é o livro das obras. Eu ia ler mais um versículo. Romanos 2,6, Gui. Ali, põe o 5, senão vai ficar incompleto. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então aqui está falando de quando Deus vai julgar. Que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então nós vamos ser recompensados segundo as nossas obras. Ou aquele que não é salvo vai ser castigado segundo as suas obras. Ficou entendido isso? Amém? Aí então nós temos o livro da memória, ou alguns dizem assim, o memorial. O que é esse livro? Esse livro vai um pouco além do livro das obras. É claro que
eles são parecidos uns com os outros, porque tudo engloba o que a gente o que a gente vier a fazer nessa vida. Mas o livro da memória, ou das memórias, é onde a pessoa vai lembrar diante de Deus, ou seja, Deus vai estar mostrando para a pessoa tudo o que ela falou, tudo o que ela fez. Por exemplo, uma palavra boa que você deu para alguém que estava sofrendo, vai estar registrado aqui como um memorial. Ou seja, tal pessoa fez isso pelo outro. Então foi uma coisa boa, é uma obra, mas aqui está falando que Deus vai lembrar. É uma memória diante de Deus por aquilo que a pessoa vai fazer ou fez. Então, cada palavra, cada atitude, Deus vai recompensar ou castigar, né, para os não salvos. Então, às vezes você diz assim, eu fiz tal coisa para fulano que estava precisando, mas ninguém viu. Dê graças a Deus porque ninguém viu. Deus viu. E está registrado diante de Deus, então, nesse livro das memórias. E Deus vai trazer, então, à luz, né, essa atitude da pessoa para recompensar. Então, às vezes, você ajudou alguém na rua, você deu uma palavra, você fez alguma coisa boa por a pessoa, não queira recompensa aqui. Não queira nem que as pessoas fiquem sabendo. É Deus sabendo. Deus sabendo, tá bom, né? Claro que tem coisa que a gente faz que não tem como esconder dos outros. Mas aquilo que você fizer, seja em público ou escondido, eu estou falando que não estou falando de coisa errada, mas estou falando que ninguém viu, só Deus viu, vai ter recompensa. Não pense que, quem sabe você não ganhou nenhum muito obrigado por alguma coisa que você fez, mas Deus viu. Então Ele vai recompensar. E aquele que não é salvo, nesse livro das memórias, que era o que eu ia falar agora mais um pouquinho, então assim, aqueles que estiverem no inferno, como eu falei antes da consciência, eles não vão perder a consciência. Então a memória vai estar bem viva. Não vai desaparecer. Assim como não vai desaparecer dos salvos, não vai desaparecer do não salvo. Então, vamos dizer assim que aquele que for condenado ao inferno, lembrará para sempre do passado. Só que não é simplesmente lembrar, lembrei do que aconteceu lá, tal coisa, tá? Tudo bem. Não. Os não salvos vão lembrar do passado com uma saudade, assim, insaciável. É essa a palavra. Eles vão lembrar do que fizeram ou do que deixaram de fazer, sentindo saudade. Como assim? Com um remorso tão grande, porque daí é remorso, não é arrependimento, né? Com um remorso tão grande, porque tiveram a oportunidade de fazer a coisa certa e não fizeram. Então essa é a diferença da memória, do livro da memória para os justos, para os salvos, onde Deus vai recompensar, e da memória dos que forem para o inferno. Por quê? Porque eles sempre vão estar num grande remorso, lembrando com uma saudade, com uma dor, com uma vontade imensa de voltar para fazer a coisa certa, mas não vão ter oportunidade. Então a memória, né, junto com a consciência, nunca vai ser retirada da pessoa, nem do salvo e nem do não salvo. Então aqueles que estão no inferno nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, estão passando por isso aqui. Estão sofrendo amargamente, além do castigo físico, do fogo que não se apaga, como Jesus falou, é o sofrimento na memória
na consciência, porque vão lembrar, eu podia ter feito isso, eu podia ter aceitado a Cristo, eu podia ter ido na igreja quando recebi o convite, eu podia ter feito tal coisa e não fiz. Ou vão dizer, por que eu fiz isso? Eu não devia de ter roubado, eu não devia de ter mentido, eu não devia de ter, prostituído. Então tudo vai estar bem vivo. E eles vão sentir então essa saudade insaciável, porque nada no inferno é saciado. Quer dizer, é uma vontade que nunca vai acabar. Vontade de voltar para fazer a coisa certa, mas não tem mais oportunidade. Ficou entendido, irmãos? Então, no livro das memórias, está registrado tudo o que nós fizermos, assim como também no livro das obras. Aí nós temos ainda... eu li o versículo desse ou não? Não, Gui? Não? Então vamos lá. Livro das memórias, que também pode ser chamado de livro ou das palavras. Malaquias 3,16. Por que das palavras? Porque às vezes, a pessoa fala alguma coisa para o outro, e nós já vamos ler aqui um versículo também que diz que de tudo que a pessoa falar, ela vai prestar contas. Malaquias 3,16. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Então, diante de Deus, nada passa desapercebido. Tá, irmãos? Então, o livro das memórias, ou alguns chamam de livro das palavras. Neemias 13:14. Neemias 13:14. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não risques as beneficências que eu tenho feito para a casa do meu Deus e para o serviço dela. Então aqui Neemias estava pedindo, Senhor, não esqueça das coisas que eu fiz. Mas é claro que nós não precisamos pedir, porque Deus não esquece de nada, Mas então um memorial, a memória diante do Senhor vai estar bem viva. A memória de tudo que nós falarmos, de tudo que nós fizermos ou deixarmos de fazer. O livro da lei. O livro da lei, aqui nós temos que entender um pouquinho mais além, não a lei, um pouquinho mais além o que é esse livro da lei. Romanos 2:12. Romanos 2:12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então no céu tem um livro, irmãos, que é chamado o livro da lei. Que lei é essa? A lei que Deus passou para Moisés. Então nós podemos até chamar de o Velho Testamento, não todo o Velho Testamento, mas principalmente aqui os 5 primeiros livros, que é a Torá. Então, que é o livro da lei, o que Deus passou para Moisés, a lei de Moisés. Por que tem esse livro no céu? Porque aqueles que não aceitarem ao Senhor Jesus como Salvador vão ser julgados pela lei. Então esse livro, que é o que nós temos aqui, é a nossa Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio.
Esses são os 5 primeiros livros, são os livros da lei. Esses aqui vão estar registrados no céu. E quando Deus for julgar um não salvo, Ele vai mostrar, ó, você fez isso, quebrou a lei, não aceitou Jesus. Então quebrou a lei, porque ninguém consegue cumprir toda a lei. O único que cumpriu toda a lei foi o Senhor Jesus. Então, ninguém consegue, a pessoa acaba quebrando uma ou outra. Então, vai ser julgado e condenado. Então, quem não aceitou Jesus vai ser julgado pela lei. Tá? Olha só, vamos ler de novo. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Sem conhecimento. E todos os que sob a lei pecaram, quer dizer, que debaixo da lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, aquele que não aceitar o Senhor Jesus como Salvador, vai ser julgado pela lei. E tem escrito aqui, tudo que nós temos escrito aqui, está escrito no céu. Para quê? Para ser mostrado. Deus não vai mandar ninguém para o inferno, sem antes mostrar por que a pessoa está indo. Porque na realidade não é Deus que manda para o inferno. É a escolha da pessoa que faz ela ir ou não para o inferno. Mas Deus vai mostrar, você fez isso, você quebrou tal lei. Como a pessoa não aceitou Jesus, então vai ser julgado pela lei. Quebrou a lei, está condenado. Entendido isso? Amém? Então esse é o livro da lei. Está no céu esse livro e vai ser aberto no dia do julgamento final. Então, recusou a graça, recusou o evangelho, recusou Jesus, será julgado pela lei. E daí também tem o livro do evangelho. Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Quem que está falando aqui? O apóstolo Paulo. Então ele está dizendo, segundo o meu evangelho. Por quê? Porque Deus entregou para o apóstolo Paulo o evangelho para ser pregado para os gentios. Quem eram os gentios? Nós, que não fazíamos parte do povo de Israel. Então todo o povo da época de Paulo, ele foi mandado por Deus para pregar. Eles não eram judeus. Os outros discípulos, Pedro, João, os outros pregavam para os judeus. É claro que Pedro também pregou, né, para gentios. Mas o evangelho da graça, o evangelho de pregar para quem não era judeu, ou seja, para quem era gentil, de outra nação, foi dado para o apóstolo Paulo. Então, por isso ele está falando ali, ó, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Então, vai ser julgado segundo o evangelho. Então, o que isso aqui está nos dizendo? Aquele que não aceitar Jesus, vai ser julgado pela lei. Aquele que conheceu a Jesus, quem sabe nem esteja salvo, mas que ouviu a mensagem de salvação, que ouviu a mensagem da graça, ouviu a mensagem do evangelho, que são as boas novas. Então ele ouviu, ele conheceu. Então ele vai ser julgado pela mensagem do evangelho da graça, que foi entregue para o apóstolo Paulo. Então o livro da lei julga aqueles que não aceitaram Jesus. O evangelho vai julgar, o livro do evangelho, né, ou seja, o livro, o Novo Testamento, podemos dizer assim, vai ser usado para mostrar os erros daqueles que conheceram e não viveram, ou daqueles que conheceram e não levaram a sério, né? Então, tem esse livro também no céu, tá? Então, no livro do Evangelho, Jesus recompensa a todos que o aceitaram. Então, nós vamos ser julgados no tribunal de Cristo, por quê? Porque nós não vamos participar do juízo final, que é pelo julgamento da lei. Eles não receberam Jesus, então vão ser julgados pela lei. Mas quem aceitou Jesus, então, tem essa bênção, esse benefício.
de ser um participante da graça. O que é a graça? A salvação para todos em Cristo Jesus. Amém? Estão entendendo, irmãos? Amém? É muito livro? Já está terminando. Tá, nós lemos o versículo, né? Tá. Tem também o livro da natureza. Até isso, pastora, tem no céu? Tem. O livro da natureza. O que é esse livro? Salmos 19. Esse é um texto bem longo, são 14 versículos, mas vamos ler só alguns. 19. Do 1 ao 14. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala nem palavras, não se lhes ouve a voz. Por toda a terra estende-se a sua linha e as suas palavras até os confins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. E você pode continuar depois lendo na tua casa, que é um salmo muito bonito. E agora também, Gui, coloque aí Romanos 8, 19 e 22. E eu já vou explicar o que é esse livro da natureza. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Vamos terminar o 23. E não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então veja só, Deus criou todas as coisas. Deus criou a natureza. Deus criou as plantas, os animais, tudo que existe então foi Deus que criou. E toda essa natureza linda, maravilhosa que Deus criou, que era ainda muito mais linda e maravilhosa antes do pecado, ela foi sujeitada à dor. O que é isso? Quando Adão pecou, a natureza também foi atingida. Tanto que fala, né, lá no Gênesis, que depois do pecado, então, nasceram espinhos e cardos, abrolhos. O que é isso? Os espinhos, as pragas daninhas, só começaram a existir depois do pecado de Adão. Então a terra foi amaldiçoada, a natureza sofre por causa disso. Então a natureza está gemendo, esperando o dia de ela ser novamente restaurada, com aquela beleza que ela tinha no jardim do Éden. E daí aqui a gente pode ver assim que tem muita... É claro que eu quero que você entenda bem agora o que eu vou falar, porque hoje nós temos muita coisa em extremo, em exagero. Por exemplo, os que defendem o meio ambiente. Você que está nessa linha, né, de defender o meio ambiente, é errado defender o meio ambiente? Não é errado, mas o que é extremo é errado. Então, para muitos, é melhor deixar uma árvore viva do que uma pessoa. Então, isso é errado. Isso é errado. A gente deve cuidar da natureza, porque foi Deus quem fez. Por quê? Porque Deus vai cobrar. Então, até da natureza está sendo escrito o que está sendo feito. Porque é destruição, é
é praga, é falta de cuidado, Deus vai cobrar do ser humano tudo o que ele fez para destruir a natureza. Mas lembre bem disso, não estou falando aqui dos extremos. Tudo que é extremo é errado. Uma outra coisa é os animais. Tem gente que é má para os animais. Tem gente que tem o prazer de matar um gato, um cachorro. Tem gente que tem prazer nisso, que faz porque gosta de ver o sofrimento. Essa pessoa é psicopata, né? E vai ser cobrado por Deus. Então Deus não quer que a gente trate os animais como crianças, não é isso? Mas Deus quer que trate bem os animais, porque é criação dele. E ali então, volta ali um pouquinho, e onde fala que está gemendo. Ali, ó. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Então os animais sofrem na mão do ser humano. Muitas coisas, né? Lembro de novo, não estou falando de exagero, não estou falando de extremos. Estou falando que a gente tem que cuidar do que Deus criou. Então, cuidar dos animais, não maltratar os animais e não estragar a natureza. Né? Vou arrancar uma árvore só porque gosto de ver a árvore cair. Isso é errado. Agora, fazer as coisas em extremo, eu lembro sempre de foi uma notícia que eu vi uma vez e eu nunca esqueci dessa notícia, que um homem estava com a sua esposa doente e a casca de uma árvore dava para fazer um chá que curava aquilo que a esposa estava sentindo. E um casal de velhinho, o homem foi lá e cortou um pedaço da casca da árvore para fazer o chá para a esposa. Ele foi multado por fazer um chá de um pedacinho de casca de árvore. Então isso é extremo. Ele nem derrubou a árvore. Estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Então assim, ó, não maltratar, mas também não exagerar, né? Mas Deus vai cobrar tudo que for feito de mal para a natureza, para os animais. Então toda a criação geme, sofre. E vai chegar o dia então em que a criação, tanto a natureza como das plantas quanto dos animais, vão ser restaurados ao estado original que eram lá no Jardim do Éden. E está registrado, então, tudo. Então, por isso, quando você tiver lá, né, os teus filhos, netos, pequenininhos, ensine a cuidar e nunca maltratar. Certo, irmãos? Porque Deus vai cobrar daqueles que fazem, é claro, por simples prazer, ou caçam simplesmente por caçar, porque gosta de matar. Matar para comer não é pecado. Deus deixa isso claro, tanto que ele mandou Noé se alimentar de tudo. Mas matar só por esporte, Deus vai cobrar um dia. Ficou entendido isso? Amém? Então é o livro da natureza. O livro do corpo, ou livro dos nossos dias. Esse aqui geralmente não é muito falado, é esse e um outro que eu vou dizer para você, mas que está na Bíblia, então vamos ler. Salmo 139, 16. Diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Então o Senhor tem registrado diante dele a nossa vida. Tudo, o dia que nascemos, como nascemos e o dia que vamos morrer e como morreremos. Então o Senhor tem, né? Olha só. Foram escritos os dias, todos os dias
que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles, quer dizer, a pessoa ainda não tinha nascido, estava no ventre da mãe, mas Deus já conhecia aquela pessoa, Deus já me conhecia, Deus já conhecia você, mesmo antes de nós nascermos. Por isso, aqui a gente tem uma forte defesa contra o aborto, né? Desde o momento da concepção, já é uma alma, já é um ser humano. Então, por isso, né, a gente é totalmente contra o aborto. E todos os dias, então, estão sendo marcados. Então, Deus conhece o dia que nós vamos morrer. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus sabe, né? É claro que aqui tem outras coisas que eu não vou entrar muito a fundo, mas só vou falar para você pensar. Pessoas que tiram a própria vida, então anteciparam esse dia, né? As pessoas que cometem suicídio anteciparam esse dia e vão ser castigados por Deus, porque destruíram o corpo que é o templo do Espírito Santo. Porque como Deus deu a vida, só Ele pode tirar. Certo? Amém? Então este é o livro, é chamado por alguns de livro do corpo ou o livro dos nossos dias. Deus sabe então o momento que nascemos e quando vamos morrer. E tem um outro livro aqui que não é muito citado, né, nesse estudo dos livros, mas que eu vou falar para vocês. O livro das maldições, Zacarias 5, do 1 ao 3. Já estamos quase encerrando os livros. 5, 1 e 3. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e eis um rolo voante. Um rolo, livro, né? Perguntou-me o anjo, que vês? Eu respondi, vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largo. Então disse-me ele, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque daqui conforme a maldição será desarraigado todo o que furtar, assim como daqui será desarraigado conforme a maldição todo o que jurar falsamente. Vamos ler só. Até aí, do 1 ao 3, né? Então, esse livro aqui não é muito citado nos estudos sobre os livros existentes nos céus. Geralmente falam só 7. Mas esse aqui é uma curiosidade que a gente pode acrescentar aqui. Porque um rolo, né? Ou seja, os livros antigamente eram rolos, eram pergaminhos. Então, um livro, e aqui está falando de maldições. Então, maldição que sai pela face da terra para castigar aqueles, então, que furtam, que juram falsamente. Certo? E agora o último dos livros que eu deixei para falar agora, que é o livro da vida. Esse eu deixei por último, porque eu queria falar um pouquinho mais sobre ele. Já está na hora, não vou poder falar muito, mas o livro da vida é o livro que todos sabem que vai ser aberto no dia do julgamento, né? Então é o mais conhecido dos livros. Todos esses outros que eu falei para vocês não são muito conhecidos, mas o livro da vida, quase todos sabem que existe esse livro. E o que é esse livro então? O livro da vida é o livro mais importante que todos esses outros que nós falamos. Por quê? Porque é nesse livro que está escrito o nome de todos os salvos. Então, se a pessoa é um salvo, vai herdar a vida eterna, vai morar no céu com o Senhor, o nome tem que estar nesse livro. Se não estiver, a pessoa não é salva. Por quê? Porque o nome da pessoa é escrito nesse livro no exato momento que ela aceita o Senhor Jesus como Salvador. Então você aceitou o Senhor Jesus como Salvador?
Teu nome está escrito nesse livro. O nosso nome está escrito nesse livro. Graças a Deus. E um detalhe. Esse nome pode ser riscado? Pode, porque o próprio Jesus falou que ele, daqueles que são fiéis, ele nunca riscará o nome do livro da vida. Então a pessoa pode ser um salvo hoje, virar as costas para Jesus, deixou de ser salvo. Então o nome vai ser riscado ou apagado do livro da vida. Aí tem toda uma explicação, que eu já falei sobre isso no estudo bíblico, mas que agora eu quero que você entenda o seguinte: o livro da vida tem o nome de todos os salvos. Então imagine agora essa cena terrível que vai ser o dia do juízo final. Todos os não salvos diante do Deus Todo-Poderoso, sentado no seu trono branco, né, que a Bíblia diz que é o trono branco, e cada um vai se apresentar. Cada um vai estar individualmente, ou seja, não é assim em montão, Deus vai julgar um montão e jogar tudo no inferno. Não é assim. Deus vai julgar de um por um. Então vai demorar esse julgamento? Eu não posso te dizer, porque Deus é atemporal, né? Deus não é sujeito ao nosso tempo aqui de 24 horas, mas vai ser julgado pessoa por pessoa. Então assim, ó, desculpe, irmãos, é que o cachorrinho estava entrando ali. E ele escutou minha voz, é porque ele é meu amigo. Espante ele para lá, Sidney, senão ele vai entrar. O Gui. Uhum. É o Bob. Então, imagine a cena, voltamos aqui agora, deixamos o Bob para lá. Ele é amigo do Gui também. As pessoas não salvas vão estar então diante do Deus Todo-Poderoso, de uma por uma. E aí, né, como eu já falei, ninguém vai poder dizer esse julgamento não é justo. Não, porque na consciência eles vão saber que é justo. Porque Deus é justo. Então, vamos imaginar que Deus vai dizer assim para um anjo: procura no livro da vida, o nome dele está aí, o nome dela está aí. Lá vai o anjo, olha, olha, não está. Então é lago de fogo. Você pode imaginar como que isso vai ser terrível, mas só vai ser salvo quem estiver com seu nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque foi quem aceitou Jesus. Porque foi, mas e os do Velho Testamento que não conheciam Jesus ainda, mas morreram crendo no Messias que viria. Então aceitaram sim, só não chegaram a ver, né, a vivenciar o Evangelho da Graça, mas morreram crendo. Então são salvos, tem o nome também no livro da vida. Mas aquele que recusou a salvação que Jesus deu morrendo na cruz do Calvário, não vai estar com o nome escrito nesse livro. E se o nome não estiver escrito lá, o anjo vai procurar e vai dizer: não está aqui, Senhor. Então vai para o lago de fogo. Essa é uma coisa bem terrível. E não é porque Deus queira mandar a pessoa para a condenação eterna. Não, é porque foi as obras das pessoas. Então o livro das obras foi aberto, mostrou as obras, procurou o nome, não está aqui. Foi a escolha da pessoa, não foi a escolha de Deus. Deus ofereceu salvação, dando Jesus. Mas se a pessoa não quis, Deus não força ninguém, né? Então veja só, esse livro, né, chamado de livro da vida, é o livro mais importante de todos os outros livros. Todos são importantes, mas esse aqui é o mais importante. Porque é ali que está escrito se é salvo ou não é salvo.
Então, no trono branco serão abertos todos os livros. E o livro da vida vai ser aberto. E só vai entrar no céu, então, quem tem o nome no livro da vida. É uma coisa bem difícil, né? Porque as pessoas ouvem falar e têm rejeitado. E daí, nesse dia, vão amargar eternamente por não terem aceitado o Senhor Jesus como Salvador. Mas daí não tem mais solução. Então, esse livro contém registros, né? Feitos por Deus, não é feito por ser humano nenhum. É um livro que não falha. Se é salvo, o nome está ali. Se não é salvo, o nome não está. E por que Deus criou esse livro, então? Justamente para registrar o nome dos seus, o nome dos salvos, dos santos, dos justos. Então, Deus criou esse livro para registrar, ou seja, esse é salvo. O nome não está ali, não é salvo. É como um registro de cartório. A pessoa nasceu tal dia, tal dia, tal dia, morreu tal dia, tal dia, tal dia, quando a pessoa morre que tem o atestado de óbito, né? É registro. No céu também, e Deus é muito organizado, como eu falei aqui semana passada. Então, tudo está corretamente. E tudo está registrado nesses livros. Eu acredito que era esse o assunto dos livros, então, se ficou alguma dúvida, pode me perguntar depois, mas o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. O teu está? Amém. Graças a Deus. Muito bem. Você foi abençoado com essa palavra? Amém?